Imagine sentar na frente do seu computador agora. Você analisa o cenário, toma uma decisão, clica. Em segundos, você movimentou R$ 1 milhão na Bolsa de Valores e está com um lucro de R$ 3.960 na semana, que vão direto para o seu bolso. Mas o seu batimento cardíaco não muda. Você continua frio, cirúrgico. Por quê? Porque ganhar essa quantia é normal e o dinheiro desse investimento não é seu. Do lucro, sim. Parece até algo impossível. Eu sei, alguém te entregar a senha de uma conta com R$ 1 milhão para uma pessoa comum dizer: opere, se perder eu pago, se ganhar a gente divide. No mundo real, isso soaria como algo bom demais para ser verdade. Mas aqui, na mesa proprietária, isso se chama alavancagem institucional. E é a única razão pela qual nós somos a maior da América Latina. As pessoas me perguntam: Kim, se você sabe fazer dinheiro, por que você precisa de mim? Por que você precisa me ensinar? A resposta é bem matemática, não é bondade. A Atom tem um problema que a maioria das empresas sonharia em ter. A gente tem capital demais e gente qualificada de menos. Dinheiro parado na conta de empresa é prejuízo. Para esse dinheiro render, ele precisa girar no mercado. Poderíamos contratar gestores de Wall Street, mas eles custam caro e vêm cheios de vícios. Poderíamos deixar o dinheiro no banco, mas não rende nada e não constrói um império. Então, a Atom tomou uma decisão estratégica: formar seu próprio exército. Eu prefiro pegar alguém do zero, um estudante, um engenheiro, um dentista, ou alguém que queira mudar de profissão e instalar nele o meu sistema operacional do que tentar corrigir um trader viciado em adrenalina. Eu não estou procurando o seu dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu estou procurando o seu cérebro, as suas competências, as suas habilidades. Trading não é sobre adivinhar o futuro, é sobre comportamento. E comportamento se copia. Existe um motivo pelo qual Kim Pfeiffer se tornou a maior referência desse mercado. Não é sorte, é um padrão de pensamento. Um padrão que elimina o medo, um padrão que elimina a ganância. A gente criou uma estrutura onde seu único trabalho é ser disciplinado. Os riscos financeiros são nossos. A estratégia validada é nossa. A plataforma é minha. Você entra com a execução. Se torna uma extensão da nossa mesa. Um braço da Atom onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Nos próximos dias, eu vou fazer um download da minha profissão aí, na sua cabeça. Eu vou te ensinar a blindar o risco e, principalmente, vou cumprir a promessa que eu trouxe até aqui. Eu vou te mostrar, na prática, como você pode operar com até R$ 1 milhão do capital da maior mesa proprietária da América Latina, a empresa que mais pagou para os traders em 2025 e a que vai pagar você em 2026 e, com certeza, a maior quantidade de traders. A maior quantidade de traders. No mercado tradicional, os chefes, as pessoas do sistema, todos disseram que vencer era algo impossível para as pessoas comuns. Eles mentiram. Eu entrego o dinheiro, a Atom fornece a estrutura. Mas a única peça que falta nesse sistema gerador de riqueza é você. É você. É você. Olá, eu sou a Sandra, moro no interior de Santa Catarina. Olá pessoal, meu nome é Luiz Carlos, eu sou aqui da cidade de Nilópolis, do Rio de Janeiro. Bom dia, meu nome é Pedro. Meu nome é Naara, eu não sabia nada do mercado financeiro. Me chamo Emerson, sou professor de matemática do estado do Pará. Meu nome é Bianca, tô falando aqui de Cotia. Conheci a Atom. Como eu conheci a Atom? Eu não entendia nada sobre o mercado financeiro, né? O meu maior receio aí era estar perdendo dinheiro na bolsa de valores. Atualmente, no mês e meio eu estou fazendo em média R$ 1.500 no dia. E aí eu tive ganho de 400, 800, 2.000, 1.500, vários resultados surpreendentes. No terceiro dia eu ganhei 400, eu tô muito feliz, satisfeita. R$ 1.400 num único dia. Operando, estou fazendo R$ 500 dia. Estou tendo R$ 200 de rendimento, 10h30, 11 horas de retribuição. Em torno de 1.300 um dia, né? Antes eu era açougueiro, né? A minha profissão, né? Aí eu trabalhava de 12 a 13 horas por dia, né? E como eu tava iniciando, o meu salário era R$ 1.200, né? Graças a Deus tô no game. Até agora a minha melhor operação que eu fiz foi R$ 500, né? Que eu fiz em um dia, né? Sou Atom até morrer. Muito obrigado, Atom. Eu achava que ia demorar muito mais tempo e foi realmente
bastante rápido. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos à melhor decisão que vocês tomaram na vida de vocês, que é investir em você, investir no seu conhecimento, investir em um ativo que tem alto valor e que ninguém tira de você e você vai poder levar ele para qualquer lugar e isso com certeza vai ajudar você a ganhar dinheiro pro resto da sua vida, né? Então sempre invista em conhecimento. Nessa nossa primeira aula aqui de pré-especialização, eu tô aqui não só para te dar os parabéns, mas também, obviamente, para contar aí um pouco de como vai funcionar aqui as nossas aulas e todo o nosso projeto e a quantidade de oportunidades que você vai ter aí pela sua frente. Mas, antes de começar a contar tudo sobre a nossa pré-especialização, as oportunidades que você vai ter, etc., me conta, por que você veio pra cá? Né? Eu quero entender do seu ponto de vista, eu quero saber da sua mensagem. Eu vou ler todas as mensagens que vocês postarem aqui. Por que você está aqui? Isso é algo realmente muito importante, porque o que eu vou apresentar aqui para vocês é algo realmente inovador, é algo único e é algo que eu tenho certeza que vai transformar muito a cabeça de vocês. E eu quero me adaptar também nas próximas aulas para que eu possa atender todas as suas expectativas e superá-las, que essa é a minha meta, superar as suas expectativas. Então, seja muito bem-vindo à nossa super aula da pré-especialização, a primeira aula, que é extremamente importante. Ponto agora, antes da gente começar a nossa aula também, né? Pega lápis e papel para você anotar tudo, porque eu sou ainda das antigas e eu tenho certeza que quem anota, quem escreve cada detalhe, quem participa de cada detalhe, vai ter realmente resultados bem melhores do que quem realmente só assistir às aulas e não memorizar, não buscar anotar, não questionar as dúvidas que tem. Porque é importante que você anote suas dúvidas, porque o plano aqui é que a gente tire todas essas dúvidas que vocês tenham numa aula que a gente vai fazer ao vivo. Então já estou aqui começando dando um spoiler para você. A gente vai ter uma aula ao vivo para tirar todas as suas dúvidas. Tá legal? Então acho que é um ponto extremamente importante. Bom, quero também contar um pouquinho para vocês quem eu sou. Eu vim de uma cidade do interior. Conta aqui pra mim, quem é de uma cidade que tem menos de 100 mil habitantes? Escreve aqui nos comentários. Bom, escreve de onde você é. Quero saber de onde vocês são, né? De maneira geral, espalhados aí pelo Brasil. Comenta aqui embaixo, que eu quero saber de onde vocês são. Eu sou de uma cidade chamada Porto Feliz. Alguém já ouviu falar em Porto Feliz? Porto Feliz é uma cidade que eu falo, a gente é feliz, contente, de bem com a vida, né? Vendo a vida como um copo sempre meio cheio, não meio vazio, igual a maior parte das pessoas tenta enxergar. Porto Feliz tem 60 mil habitantes. Acredite, lá em 2005, os caras nunca ouviram falar em Bolsa de Valores. Né? Zero. Bom, eu lá em Porto Feliz, não sabia muito bem o que ia fazer, fui parar na faculdade de administração. Não sei se é com todo mundo, mas comigo foi assim. Eu fui fazer ADM porque eu não sabia o que eu ia fazer pro resto da minha vida com 19 anos. Achava que era uma decisão muito importante. 4 anos de faculdade. 4 anos. E o pior, você não sabe direito o que você vai fazer e nem sabe se a faculdade realmente vai te ajudar a levar a algum lugar. Para mim, a faculdade foi extremamente importante. Porque foi na faculdade que um professor, no primeiro semestre, virou e falou que eu levava jeito pro mercado financeiro. E eu acreditei no que ele falou. Eu acho que você acreditar no que as pessoas falam de bom pra você, te dá uma força extra para que, de repente, você realmente siga por aquele caminho e se desenvolva. E foi o que eu fiz. Então, eu entrei pra faculdade de ADM, não tinha um rumo certo, né? O meu professor Gentil Canton, olha o nome do cara, hein? Gentil Canton, achou que eu levava jeito pro mercado, eu acreditei e fui. Né? Comecei numa corretora que se chamava Gradual e fiz uma coisa que pouca gente está disposta a fazer. Eu fiz um estágio gratuito, sem receber nada. Eu praticamente paguei para trabalhar lá no primeiro mês. Né? E paguei para trabalhar lá, por quê? Porque eu acreditava que aquele conhecimento poderia mudar a minha vida. Imagina, lá em 2005, eu vi um cara ganhando 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais no dia. E, pô, dinheiro de hoje seria como se fosse 100 mil reais. Eu falava assim, caraca, meu, eu quero esse negócio pra minha vida. Né? E foi o que eu me dediquei e foi o que me ajudou a ganhar, né, algumas centenas de milhões de reais e ser mega reconhecido no mercado financeiro. Quando você fala meu nome no mercado financeiro, muita gente me conhece em função dos trades que eu fiz, né? Quem me acompanha nas redes sociais, me acompanha lá, @KimPfeiffer, né? Tem um destaque meu lá sobre boletas que eu fiz, que eu posto. De vez em quando eu posto as boletas, as operações que eu faço. Boleta é a operação em si, tá? É porque tem esse nome. Porque lá no pregão, quando eu comecei, né, a bolsa tinha o pregão, viva voz, que a galera ficava gritando, etc. E toda vez que você ia fazer uma operação, você preenchia a boleta. Tá? Então, por isso que eu uso esse termo até hoje. Então tem várias operações que eu faço e os resultados que eu posto lá. Então vai lá, acompanha. @KimPfeiffer com 2 Fs, tá? Ó, vou escrever aqui, minha letra não é a melhor, mas eu sei que vocês estão entendendo. @KimPfeiffer, me segue lá. Tem bastante história minha, nem quero me alongar aqui, né, mas eu comecei com um estágio gratuito. Montei a minha gestora, primeira gestora, né, em 2007, tinha 20 anos, 21 anos. Em 2008 veio a crise financeira com a quebra do Lehman Brothers, ganhei muito dinheiro nessa época e isso me credenciou a receber investimentos importantes. Os meus clientes que tinham algo perto de 3 milhões de reais no começo investiram mais 30 milhões quando eu montei a gestora, e depois que veio a crise, que eu ganhei bastante dinheiro, ganhei 40% naquele ano, as pessoas botaram mais 300 milhões de reais. E em 2011, quando eu vendi a minha gestora para um grupo espanhol, ela já tinha 1 bilhão de reais sob gestão, ou seja, eu geria sozinho, só eu e mais 2 pessoas que trabalhavam comigo, 1
bilhão de reais quando a gente vendeu para esse grupo espanhol. Depois, em 2012, a gente montou, né, o embrião da mesa proprietária, porque a gente vendeu um negócio e a gente ficou rico, né? Então a gente montou o embrião da mesa proprietária, que era a WHPH, Work Hard, Play Hard, né? E essa companhia virou a Atom depois em 2015, porque a gente queria montar uma partnership para resolver esses dois problemas que eu comentei para vocês que eu tive no começo. O problema de acesso a capital e acesso a conhecimento. A gente quis resolver essa dor das pessoas, né? Então a gente é uma companhia formada por propósito, por praticidade, que a gente quer que as pessoas tenham as mesmas oportunidades que eu tive lá em 2005. E você que está aqui assistindo essa super aula, está tendo a mesma oportunidade que eu tive lá em 2005, só que de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais avançada, de uma forma muito mais estruturada, né? Então olha tudo que eu tive que passar para trazer para você algo estruturado, algo pronto. Vocês estão gostando do que a gente está apresentando aqui para vocês? Comenta aqui, vai, quero saber. Vocês estão muito quietinho aí, tá com pouco comentário, quero saber, vai. Comenta aqui, né, que eu quero saber se você está curtindo tudo que a gente está apresentando aqui para vocês, né, se você já está aí no clima mesmo do negócio. Bom, então, obviamente, como vocês estão vendo aqui na minha fotinho, magrinho, eu com as minhas irmãs aqui, comecei ali no mercado financeiro, muito parecido com você, né? Pensa, meu pai não é rico porque meu pai é pecuarista e minha mãe é costureira. E você? Qual vai ser a sua desculpa para você procrastinar e não começar, a partir de agora, enxergar isso como uma oportunidade que pode mudar a sua vida de fato? Conta aqui para mim. Qual é a sua desculpa? Ou é sem desculpas? Escreve aqui que eu quero saber. Bom, continuando aqui, galera. E o que foi um marco, né, na minha vida? Foi o dia que eu vi alguém ganhando 5 mil reais em alguns minutos. Então, contando aí uma longa história curta, depois que eu já resumi ali pra vocês, né, ver alguém ganhando 5 mil em alguns minutos, pra mim foi uma virada. Agora, se hoje é algum dinheiro, imagina isso lá em 2005. Isso daqui despertou pra mim algo de falar, caraca, velho, 5 mil reais. Eu não conhecia nenhum executivo que ganhava isso na época. Conheci alguns executivos que ganhavam perto disso, mas 5 mil reais era muito dinheiro. Pra vocês terem uma ideia de que o salário mínimo na época era 150 reais, ou 250 reais, o salário mínimo. E o cara ganhou 5 mil reais, né? Me diga, qual foi o dia em que você teve uma virada de chave para uma oportunidade na sua vida? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Tá sendo agora? Escreve aí. Se for tá sendo agora também vai ser ótimo pra gente direcionar cada vez mais o nosso conteúdo. Mas eu quero saber, qual foi o dia da virada de chave na sua vida sobre as grandes oportunidades de estarem no mercado financeiro? Comenta aí. Bom, cada desafio foi me tornando mais forte, passei também por alguns perrengues, né? Crise de 2008, crise em 2011, crise em 2013, impeachment da Dilma em 2015 e por aí vai, né? Então, cada ponto a gente foi crescendo e ampliando mais. Eu saí de estagiário ganhando 0, tá? A líder de mercado. Galera, não é qualquer líder de mercado, não. A Atom negocia quase 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais dia com todos os seus traders. Nós somos a maior mesa proprietária da América Latina. Vocês têm ideia do que isso significa? Em 2015, a gente fez o primeiro IPO reverso na história da Bolsa de Valores. A gente comprou uma empresa que estava em recuperação judicial, reformulou essa companhia e colocou o nosso negócio embaixo dela para transformar a nossa companhia numa companhia de capital aberto. A Atom ela é listada na Bolsa sob o código ATED3, Atom Educação. Tá legal? Então o que é o bacanérrimo disso? A gente foi a primeira mesa proprietária, o primeiro IPO reverso, a gente fez tudo bem legal. A gente foi um dos primeiros a atingir 400 milhões de lucro para os nossos clientes que a gente faz gestão, também na gestora, em um único ano, né? Mais de 90 mil alunos e vidas transformadas de pessoas que conheceram o mercado financeiro através da gente e que tem hoje no trading uma fonte potencial de renda, ou que o trading mudou a vida delas para que elas pudessem avançar no trabalho delas com novas frentes e com outras visões. Como eu comentei aqui, a TED3 é a nossa empresa listada na B3, negociada na Bolsa de Valores. Bom, e o que a gente tem que falar aqui? Sem falsa modéstia, né? Hoje, eu sou uma pessoa muito bem sucedida, que tenho bastante capital, que tenho bastante conhecimento na área e que, apesar de você ter tudo isso, uma das coisas que meu avô me ensinou, né, foi que você pode ter todo o dinheiro do mundo, só que caixão não tem gaveta não. Você não vai poder carregar esse dinheiro. E o que você vai levar são as coisas que você fez. Como você levou a sua vida. Quais são os propósitos que você realmente lutou e acreditou. E eu acredito muito, de verdade, olhando para você no olho, na educação, na transformação, na oportunidade. Eu acredito que esse é o único canal transformador da sociedade, de você dar consciência para as pessoas de que existe algo que elas podem fazer e que pode ter os mesmos resultados que eu tive. Eu não me acho uma pessoa excepcional. Eu me acho, obviamente, uma pessoa competitiva, uma pessoa que conquistou tudo aquilo que ela quis, mas que sempre lutou pelo algo a mais, lutou pelo propósito, pela transformação, que foi por isso que a Atom nasceu. Uma companhia que nasceu para transformar a educação. Que as pessoas que são as fundadoras dessa companhia, que sou eu e a minha irmã, a Carol, que vocês conhecem ali pelo Shark Tank Brasil, né?
fomos transformados através de educação. Não a educação tradicional de graduação, etc. A gente foi moldado, né, por uma educação financeira que a gente aprendeu na raça, com muita dificuldade, com conhecimento que não existe aqui no Brasil, né? E o que a gente quer? Democratizar o acesso das pessoas a algo que transformou a nossa vida e que eu tenho certeza que pode transformar a vida de todos vocês. É isso que faz com que a sociedade como um todo melhore. Porque o que adianta você ser o tipo de pessoa que está evoluindo, progredindo na vida e conquistando muitas coisas, e você olha pro teu vizinho quebrado, seu outro vizinho quebrado, e você cada vez mais morando num castelo e isolado, porque você não pode estar com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não estão tendo a mesma evolução que você tem. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não têm acesso a conhecimento e as mesmas oportunidades. E a gente acredita que se as pessoas tiverem acesso a conhecimento e oportunidade de forma estruturada, pode ser que elas vão muito mais longe. Então é por isso que a gente investiu em formar, em criar esse novo profissional do mercado. Um profissional que olha 360 todas as oportunidades que eu venho listando aqui para vocês. Todas as oportunidades que vai fazer com que você realmente possa se desenvolver e criar a sua renda fixa mais a sua renda variável. Que mostra que você possa ser uma pessoa moderna e ter múltiplas fontes de renda. Uma renda passiva através de investimentos, uma renda ativa através de trading, uma renda fixa através do seu salário como executivo. Olha como você está construindo uma múltipla fonte de renda e patrimônio para você poder aproveitar mais o seu dia e otimizar suas finanças, né? E encontrar os melhores para a nossa mesa. Esse é o meu objetivo aqui. Então eu preciso já te contar antes. A gente quer pessoas que realmente estejam qualificadas para o nosso trabalho, né? Para exercer uma liderança, para exercer um papel como trader e que tenha gana para ganhar dinheiro. Deixa eu perguntar, responde aqui no comentário. Você tem gana para ganhar dinheiro? Tem mesmo? Escreve aqui. Quanto você vai ganhar depois que você tiver acesso a todo esse conteúdo? Já escreve aqui, escreve um número alto, porque a palavra tem poder. Também escreve isso aí no seu diarinho de coisas importantes que você precisa lembrar. A palavra tem poder. Então se você acredita que você pode, se você fala eu posso, isso sai da sua boca, isso tem um poder incrivelmente forte para que você comece a sua transformação imediatamente. Pessoal, são 30 dias de estudo, seguindo apenas o que está lá no conteúdo da Atom, não busquei nada fora. Estou tendo R$200 de rendimento. A pergunta é, será que vale a pena? Será que vale a pena você estudar 30 dias? Para o que eu sei, eu consigo ganhar R$200. E assim, esses R$200 por dia, o mercado abre de 9, não é 9 da manhã, 10h30, 11 horas eu já estou com esse valor. Então, é algo extraordinário. É algo extraordinário, é algo que é totalmente alcançável, é algo meritocrata, né? Você estuda, ganha conhecimento, aprende e bota em prática. É só você, só depende de você. Então é isso, galera. Vamos aqui para a primeira parte da aula. Ponto importante, né? Caminho para você se transformar aí num profissional mesmo de mercado financeiro. Bom, e o que você vai aprender nessas nossas aulas da pré-especialização? O primeiro ponto aqui que eu quero destacar para vocês, né? Que a gente vai ter na aula de hoje, né? O novo profissional hoje, né? Os fundamentos e as múltiplas oportunidades que você vai ter. Por que isso é importante? Quando eu comecei no mercado lá em 2005, existiam poucas pessoas que faziam o que eu faço. E por existirem poucas pessoas fazendo o que eu faço, eu fui um dos primeiros profissionais desse mercado. Eu fui uma das primeiras pessoas a me especializar. E isso me trouxe um alto valor na carreira executiva e também como trader, né? Porque isso me permitiu ter opcionalidades de fontes de receita, que eu acho que esse é o ponto importante para vocês. E hoje em dia eu vejo a mesma oportunidade acontecendo agora. O profissional que trabalha no mercado financeiro está tendo uma mudança bastante significativa. E essa mudança bastante significativa com a popularização do mercado está trazendo a necessidade de profissionais especializados. E esses profissionais especializados são raros, né? Para quem investir agora nessa carreira, eu tenho certeza que daqui a 4 ou 5 anos vai ter, com certeza, uma demanda muito grande e imediatamente, desde já, vai poder concorrer a salários de 15 a 25 mil reais por mês que são pagos a esses tipos de profissionais que têm essa habilidade. Então você vai entender, né, os fundamentos desse novo profissional e as múltiplas oportunidades que você vai ter nessa aula que a gente vai te explicar hoje. Na aula 2, a gente vai entender, né, o que é um especialista em trading, né, qual é a carreira e quais são os modelos de negócio que você vai poder seguir atuando nessa carreira. Na aula 3, a gente vai falar sobre as estratégias da mesa proprietária. Né? A gente vai entender as oportunidades que existem operando através da nossa mesa, né, e as estratégias que são validadas aí em 20 anos. Ou seja, imagina um negócio que legal, né? Que é o que eu falo sobre o mercado financeiro de maneira geral. Ele é um mercado de pessoas que são consistentes. Quando você pega qualquer profissão, né, até um atleta, por exemplo, né, ele não começa no juvenil e entra para o profissional já ganhando tudo. Ele leva um tempo amadurecendo até que ele consiga atingir o auge dele, depois de 5 ou 6 anos ali como profissional, né? Um tenista, um jogador de futebol, ele atinge o auge mesmo dele com 5 ou 6 anos depois que ele atingiu o nível profissional. Então o que a gente entende disso? Que
As coisas boas, elas levam tempo para serem construídas com rotina, com processo, com organização, com uma base muito bem feita. E essa base muito bem feita é que é o trampolim para que você possa realmente se desenvolver, que é realmente o trampolim para que você possa gerar muita energia e perspectiva para o seu futuro e transformar essas receitas e esse potencial conhecimento que você vai acumulando em algo escalável. Então esse é um ponto extremamente importante e vocês vão aprender algo prático. 2 estratégias que já têm essa validação de 20 anos que eu tenho certeza que vai te ajudar a ter resultados realmente fantásticos. Na aula 4, vocês vão aprender ali as estratégias para vocês ganharem R$ 3.960 por semana. Né? Então, como você pode operar o nosso capital até R$ 1 milhão e como você pode atingir um resultado de R$ 3.960 por semana. Faz a conta aí, né? Quase R$16 mil por mês como uma renda extra, não sendo a sua renda principal. Fora você estar trabalhando numa carreira executiva, você vai poder conquistar esses resultados trabalhando com renda extra, né? E isso no futuro pode se transformar na sua renda principal. Em alguns casos, imediatamente ela já se transforma numa renda principal. Comenta aqui, né? Quem quer transformar trading numa renda principal? Escreve aqui que eu quero saber. E eu também na aula 2 vou aproveitar para ler e falar sobre esses comentários aqui de vocês. Beleza? Bom, vamos lá, turma. Bom, o que a gente vai ver aqui então na aula 1 é algo muito importante. Você está fazendo uma pré-especialização em trading, né? Mas muita gente confunde trading com só day trade, né? Ou seja, você tem muitas outras operações que você pode fazer além do day trade, tá legal? Então eu vou escrever aqui rapidamente quais são os tipos de operações que existem. Existem a operação que a gente chama de swing trade. O que é um swing trade? Não é essa besteira que vocês estão pensando aí não, hein? O swing trade é um tipo de operação que você leva alguns dias, né? Quando você compra hoje para você vender amanhã, depois de amanhã ou depois de alguns dias. Então, nessa operação de swing trade, você fica alguns dias posicionados nessa operação, que pode ser comprado ou pode ser vendido, tá legal? Numa operação de day trade, o que é o day trade? O day trade é você comprar e vender no mesmo dia, ou vender e comprar no mesmo dia, tá? Então você faz o trade no mesmo dia. Ou seja, você encerra as suas operações antes de encerrar o mercado, né? Uma operação de long significa que você está comprado pensando em investimento de longo prazo. Isso daqui pode ser superior a 3 meses, tá legal? Então passou de 3 meses, fica uma operação long, né? Que é um investimento a médio e longo prazo. Aí tem uma série de outras operações como arbitragem. O que é uma arbitragem? Uma arbitragem é quando você compra um ativo e você vende ele mesmo em outro país, por exemplo, ou você está buscando um spread diferencial de contratos e uma série de outras formas que existem aqui dentro da arbitragem. Mas isso daqui é como se você montasse uma renda fixa no mercado financeiro. Isso aqui dá muito dinheiro. Eu já ganhei muito dinheiro fazendo arbitragem de índice, entre outras oportunidades que eu explicarei mais adiante para vocês, tá legal? Dá aqui para fazer também, né, operações de long short. O que é um long short? É quando você vai buscar uma espécie de arbitragem entre 2 ativos que tenham uma correlação, tá? Então aqui você está buscando uma correlação entre os ativos. Por exemplo, você acha que os juros vão subir. Quem vai se beneficiar de juros altos? Os bancos. Então você vai ficar comprado em banco. E quem vai se desfavorecer, né, quem vai ser desfavorecido, né, com os juros altos? O setor de varejo, por exemplo. Então você vai ficar comprado em bancos, por exemplo, Itaú, e você vai ficar vendido em Magazine Luiza, que é varejo. Por quê? Porque os juros mais altos, a galera tem menos dinheiro para comprar, etc. Vai pagar mais juros para o banco e as empresas de varejo vão receber menos dinheiro. Ou seja, você vai estar comprado nos bancos esperando que eles se valorizem e vendido em Magazine Luiza apostando que ela vai desvalorizar. Então você vai conseguir ter um retorno bem atraente com esse tipo de estratégia, tá legal? Então aqui, né, o que você precisa entender é que trading não é só day trade. Existe algo muito maior, com muito mais oportunidades para que você explore, né? O day trade, ele é a Fórmula 1 do mercado financeiro. Ele é algo que realmente traz bastante retorno. Mas você não entender que existem outras oportunidades é você jogar dinheiro fora, né? Então eu, como um trader que já estou no mercado há 20 anos, domino todas essas operações e busco oportunidades em todas essas operações, porque dinheiro não aguenta desaforo. É isso que você precisa entender. Então uma regra básica que eu quero que vocês entendam desde já é que o que vocês precisam entender de mercado financeiro é que existe muitas oportunidades. E o que você tem que fazer é você sempre pegar a mais fácil. Se você analisar o contexto como um todo e ver essa gama de oportunidades que existe, você vai enxergar e vai aproveitar o que está mais fácil. É isso que eu falo que é o super simples do mercado financeiro. Você aproveitar o que é mais fácil. Outra coisa que eu acho que é importante você entender é que você pode operar sem arriscar o seu capital. Ou seja, você consegue operar hoje no mercado financeiro sem botar R$1. Você não precisa mais ser um milionário, ser uma pessoa que tem bastante recurso. E se você tiver pouco retorno, vai falar assim, pô, que legal, na corretora dá para investir a partir de R$100. Vou te dar uma realidade, né? Com R$100 você nunca vai ficar rico. Você sempre vai ser um apostador. Né? Por quê? Porque você não tem capital suficiente para se alavancar e ter ganhos de verdade. Então se você não tem capital, e assim mesmo que você tenha,
o melhor jeito de você começar no mercado financeiro é através de uma mesa proprietária, e eu vou explicar o porquê, tá legal? Porque é como você pode ganhar dinheiro sem arriscar o seu capital, tá legal? E aqui um ponto importante é que uma especialização oferece, né, 6 ou mais carreiras diferentes que você pode seguir. Que é você poder seguir numa carreira com uma renda fixa e com uma renda variável. Como assim que uma renda fixa e uma renda variável? Pô, se você aprende um negócio, que você vai virar um especialista, que o mercado está demandando esse especialista, que há uma necessidade crescente, você vai poder seguir essa carreira executiva e ter um salário ótimo, um bônus ótimo. Só que, dentro dessa carreira executiva, você ainda vai ter tempo para você pôr em prática tudo aquilo que você está empreendendo com o capital dos outros seguindo essa carreira executiva. Quando você está seguindo uma carreira executiva, uma das coisas que eu falo que é sempre importante, legal? Anota aí. Essa é importante você anotar. Que na carreira executiva, você está empreendendo com o dinheiro do seu chefe. Você já parou para pensar nisso? Muita gente fala, eu sou empregado, por que eu tenho que fazer isso? Porque bom, obviamente depende ali da profissão, mas você, como um especialista em trading, você está empreendendo com o dinheiro do seu chefe. Sem risco nenhum para você. Não é legal pra caramba? E o mais legal, vai sobrar tempo para que você empreenda com o seu próprio dinheiro ou que você empreenda com o dinheiro de uma mesa proprietária. Então, essa possibilidade dessa pré-especialização, a pré-especialização aqui vai mostrar para você a opcionalidade de você trabalhar nessas múltiplas frentes, caso você se torne um especialista no futuro, tá legal? Bom, e outro ponto que é importante aqui ressaltar, o mercado está desesperado, por profissionais qualificados. Por quê? Porque cada vez mais tá cheio de especialista de YouTube. Sabe aquele cara que vai lá, assiste um videozinho no YouTube e acha que já sabe pra caramba daquele assunto? Deixa eu te perguntar uma coisa, você contrataria um engenheiro formado no YouTube para construir a sua casa ou um prédio? Você contrataria um médico formado no YouTube? Você contrataria um professor que você viu que o cara só dá aula ali no YouTube sobre matérias sem grande profundidade, gratuito ainda? Você contrataria um advogado formado no YouTube? É óbvio que não. Ninguém consegue esse nível de profundidade assistindo videozinhos no YouTube. E o que aconteceu foi que, anota aí, esse é um ponto importante, uma passagem importante. Com o acesso geral da informação, com o acesso geral que as pessoas tiveram a assistir conteúdos de maneira variáveis, as pessoas ficaram especialistas em nada. É isso que está acontecendo. O conhecimento, ele é superficial e dá a impressão que a pessoa tem um conhecimento profundo sobre aquele tema e ela às vezes nem sabe o que ela está falando porque ela nunca colocou aquilo em prática. E o mercado financeiro está sentindo isso, porque quanto mais conteúdo se espalhou sobre o mercado financeiro, mais abobrinhas se espalharam e menos pessoas qualificadas se formaram. E agora, com a transformação digital que todo esse mercado está tendo, nesse momento, a gente está tendo uma escassez gigantesca de profissionais. Gigantesca. Hoje você tem gestoras, você tem bancos de investimento, você tem agentes autônomos, você tem distribuidoras, você tem family offices que estão contratando e pagando uma fortuna por profissionais que entendam de forma profunda todas as oportunidades que o mercado financeiro pode oferecer. E o que eu posso falar é que você já deu um passo muito importante para isso. Fazendo aí em média 500, 600, 800 mil por dia. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento agora que estou gravando esse vídeo, está acontecendo aqui uma das minhas, vou passar aqui para vocês darem uma olhadinha. Então simplesmente eu não entendia nada sobre isso, análise gráfica, o que era, como fazer, e hoje graças a Atom, graças aí à mentoria Atom, eu estou conseguindo operar de forma constante e bem consolidada. Muito obrigado, Atom. Mas vamos lá, continuando aqui nossa aula. Bom, continuando então aqui no nosso ponto, um ponto importante que você já deve ter escutado de várias matérias que saíram, etc. E que eu sou muito transparente em revelar para vocês, 95% dos profissionais acabam perdendo dinheiro no mercado. O primeiro ponto, e o ponto mais importante, é que elas acham que trading é uma aposta, ou que trading é um jogo, e tratam isso como uma aposta, um jogo. Elas operam com base em feeling, com base em diquinha, com base em estatística, com base em achômetro, chutômetro ou qualquer coisa, E trading, você não pode transformar num jogo. Trading é processo, trading é organização, trading é planejamento. Isso aqui é muito mais importante a médio e longo prazo para gerar consistência para você do que especificamente você ficar preocupado, com uma estratégia única, com o tiro da sorte, com o jeitinho, com o macete, com o pulo do gato. Isso daí, galera, é coisa de espertão que pensa a curto prazo, e quem só pensa a curto prazo perde, Então, as pessoas que perdem dinheiro dentro do mercado são aquelas que vão lá no YouTube e acham que viraram especialista e descobriram o pulo do gato. Eu brinco que o YouTube é o canal que ele não serve para informar. Hoje ele mais desinforma do que informa. Mas ele é muito positivo para gerar um awareness, uma consciência de que aquilo existe, e isso é muito bom. Bom, buscam fórmula mágica e atalho. Galera, não existe atalho. Já vou contar aqui antes para vocês, eu vou ensinar a estratégia para vocês vão aprender uma estratégia, vocês vão ver que a estratégia funciona, etc. Mas não é porque a estratégia funciona, é o processo que funciona, é o planejamento que funciona, é a consistência e a disciplina em executar o processo que funciona, não é a estratégia. Anota aí que isso daí é importante. Não é a estratégia que funciona, escreve bem grande. O que funciona é o processo. É
é o planejamento, é a organização e a disciplina em executá-lo. É isso que funciona. Não tem método ou processo estruturado. Não tem. O cara vai lá, acordou e mete o dedo, né? Opera com mentalidade de apostador. Bom, o apostador é isso. O cara acha que vai fazer uma aposta porque ele entende muito daquele determinado assunto. Por exemplo, futebol. Todo mundo acha que entende pra caramba de futebol. E até mesmo do time que ele torce. Então ele vai lá e fala assim, eu vou apostar que o Palmeiras vai ganhar, que o fulano vai tomar amarelo, que fulano vai fazer um gol, que fulano... E aí o que acontece? Ele perde essa aposta, na próxima aposta ele dobra, triplica, quadruplica, quintuplica, até acabar com todo o dinheiro dele. E o que eu tô falando aqui pra vocês é tão sério que virou uma epidemia no Brasil, que tá sendo conhecida como a epidemia das bets. Esse vídeo vai ficar assim gravado por longo tempo e a gente vai voltar e vai falar que o Brasil teve uma epidemia e essa epidemia gerou um prejuízo de 400 bilhões de reais. Ano! Isso é maior do que o investimento em saúde e educação pelo governo. Números gigantescos e gritantes. Então operar com mentalidade apostador, fumo, prejuízo, né? Mas existe uma forma lucrativa de você passar por tudo isso daqui, né? E se transformar num profissional, profissionalizando isso, organizando isso, que é processo, organização e planejamento, que é o que a gente vai mostrar como você vai conseguir se proteger desse passo a passo. Então é importante você ter a consciência de tudo que você não deve fazer, né? De toda a mentalidade que você não deve fazer, tá legal? Conta aqui no comentário, vocês entenderam esse ponto até aqui, que é importante essa construção desse mindset? Escreve aqui, quero ler também. Agora chegou um momento bem importante. Eu vou te mostrar, de um ponto de vista prático, como as coisas funcionam, para que você não fique só na teoria e consiga entender como isso pode te ajudar a entender que não é tão complicado como parece. Bom, turma, então vamos à aula prática aqui para vocês aprenderem tudo como funciona de um jeito bem simples. Bom, aqui a gente tem um gráfico, né, que você vai fazer a análise do ativo que você está negociando, ou comprando e vendendo, e eu já vou explicar como funciona esse gráfico. Aqui você tem o SuperDom, que é a ferramenta que você pode utilizar para enviar ordens, né? Por exemplo, você quer enviar uma ordem de venda, né? Você clica aqui para colocar uma ordem de venda e aperta o botão venda, né? Que aí a ordem ela já vai aparecer lá, ó, tá vendo? Coloquei uma quantidade de 5 contratos e estou vendendo aqui nesse nível de preço. Você pode arrastar essa ordem aqui e vender, por exemplo, né, a preço de mercado, igual eu tô colocando aqui, ó, executou, tô vendido em 5 contratos, por exemplo, né? E aqui você pode colocar uma ordem de compra, né? Então se você tá vendido, né, você vai querer comprar para zerar aquela operação que você está fazendo, e aqui, nesse caso, ele já aparece um valor que, caso essa ordem execute, o quanto você vai estar ganhando, R$375, né? Já pensou você tá ganhando R$375 de uma maneira bem rápida, bem fácil, né? Então, o que é o legal do mercado financeiro? Você pode colocar várias ordens, né? Tanto de compra quanto de venda, até coloquei ali, né, uma outra ordem, né, e colocar mais ordens e depois executar várias ordens de compra. Então aqui só para vocês entenderem um contexto do quanto vocês podem executar. E tudo que está rolando aqui, né, esses numerozinhos que estão aparecendo aqui na lateral, né, são os números das quantidades de contratos que estão na oferta, né, no que a gente chama de book de ofertas. Né? Então aqui você tem 215 contratos vendendo, aqui você tem 25 contratos vendendo, e o negócio segue rolando aí na velocidade a 1000 por hora. Né? E quando você quer arrastar e executar uma ordem, por exemplo, ele é executado de maneira bem rápida mesmo. Né? Você vê que a execução ela acaba sendo bem rápida e você consegue ter ali uma organização, um planejamento ali bem rápido de tudo que está acontecendo e você deixa o mercado ali basicamente rolando. Né? Então aqui estão as nossas ordens, vou deixar aqui uma ordem de compra para a gente zerar a nossa operação. Então o que isso significa? Né? Que se o mercado vier para esse nível de preço, você vai poder ter esse ganho financeiro, né, de compra ou de venda. Bom, galera, então nessa operação aí que a gente fez aí a título de teste, né, você vai ter aqui também uma opção, né, de você acompanhar o resultado que você está tendo. Então nessa operação que a gente fez aqui, a gente ganhou R$625. Essa operação aqui durou 8 minutos, né, a gente vendeu 10 contratos, então tá aqui o preço de compra e o preço de venda, e você consegue analisar tudo isso de maneira bem rápida e bem simples. Então a operação você pode começar tanto vendido quanto comprado, né, não tem problema nenhum. Então esse é o ponto mais legal que você vai ter aí. Tá legal? Bom, indo aqui para um ponto importante, que é entender qual que é a análise que é feita para que você tome essa decisão de comprar e vender. Né? Porque se você toma uma decisão de comprar e vender com base em achômetro, vai dar ruim. Né? Então você precisa entender isso daqui. O que é essas corzinhas verde e vermelha que está aqui dentro do meu gráfico? Né? Então vou abrir uma luz aqui para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que é isso. A gente tem, né, os candles. O que é um candle? O candle é a vela, né, em inglês, uma vela. E essa vela, né, ela pode ter várias cores, a cor que você quiser. Né? Mas o vermelhinho normalmente é usado para indicar os dias de queda e o verdinho é normalmente utilizado para indicar os dias de alta. E o que ele mostra pra gente? Ele mostra o seguinte, quando ele é positivo, significa o quê? Olha que negócio difícil, hein? Que o fechamento é superior que a abertura. Não parece lógico isso? E é lógico. Por exemplo, o ativo abriu a 9, fechou a 10. Isso é positivo ou negativo? Positivo. Se ele é positivo, ele vai ficar verdinho, porque o fechamento é superior à abertura. Esse paviozinho aqui, ele mostra a máxima. E aqui embaixo é a mínima.
Tão simples quanto isso. Para que servem essas informações? Para você entender o que está acontecendo com o mercado a cada minuto. E no negativo, vamos lá, vou fazer junto com vocês. Significa o quê? Que o fechamento é inferior à abertura. Tão simples quanto isso. Então aqui a abertura foi a 10 e o fechamento foi a 9. A mínima continua sendo a mínima. E a máxima continua sendo a máxima lá em cima. Tão simples quanto isso. Então esses candles, eles mostram pra gente, né, uma análise do que está acontecendo no tempo que a gente está analisando. Ele pode ser diário, que significa que é a variação do determinado ativo no dia. Ele pode ser de 5 minutos, que é a variação do ativo em 5 minutos. Ele pode ser de 15 minutos, pode ser de 30 minutos, ou pode ser num tempo que você invente. Por exemplo, 32 minutos. Quero analisar em 32 minutos. Não é usual. Os mais usuais é você analisar diário, 5 minutos e 15 minutos. 30 minutos para frente o pessoal já não analisa tanto. Tá? Então esse candle, ele serve para quê? Para que você entenda o que está acontecendo com o mercado, qual é a sequência que o mercado está rodando. Então vamos olhar aqui na prática, de novo, né? O que a gente tem aqui no caso do dólar? Né? A gente tem aqui no caso do dólar, ó, ele caindo. E como você vê que ele está caindo, você vê que a sequência de candles negativos, ela acontece com bastante frequência, mas no meio do caminho tem uns repiques, né? Tem alguns movimentos de alta que o mercado volta a subir, mas ele continua numa tendência de baixa. E aí aqui vem um outro ponto importante para você aprender a fazer a análise, né? Então o que acontece com o mercado de maneira geral? Vou tocar a cor aqui. O mercado, galera, ele é cíclico, né? Então o preço do ativo está negociando aqui embaixo, depois vem negociar aqui um pouco em cima, depois negocia um pouco mais aqui, cai e assim por diante. O que isso significa? Significa que o mercado ele estava num período mais baixo, depois foi para um período maior e depois veio para um período menor. Toda vez que você vai analisar o mercado, você vai traçar, né, dentro daquilo que você estiver enxergando no período que você estiver analisando, principalmente no gráfico diário, tá legal? O range. O que é o range? O range nada mais é do que a faixa de preço que aquele determinado ativo está negociando. Isso vai mostrar para você que o ativo está negociando aqui, por exemplo, de 10 para 1. Ele sai de 1, vai para 10, de 10 ele volta para 1, porque ele é cíclico, tá legal? A partir do momento que você define o range, o que você vai entender aqui dentro de um contexto? Que nessas regiões aqui inferiores, são regiões boas para comprar. Que nessa região aqui superior, são regiões boas para vender. E que nessas regiões aqui do meio do caminho, elas são indefinidas. E é perigoso você operar porque você não sabe se o mercado vai para cima ou vai para baixo. Dito isso, você só vai operar quando os ativos estiverem no melhor ponto possível para você operar, né? Que é uma tendência clara, ou vendendo ou comprando. Essas linhas que eu tracei aqui, a gente vai colocar como linhas que são suportes e resistências. O que são suportes e resistências? O próprio nome diz. Tudo que tiver abaixo do preço, o preço está aqui, ó. Tudo que tiver abaixo do preço é um suporte. O que é o suporte? É o que segura o preço para o preço não cair, que é a região que indica onde há mais compradores, onde há mais pessoas interessadas em comprar. Tudo que está acima do preço, que são essas linhas amarelas e vermelhas, é a resistência, que é onde o preço vai ter dificuldade em continuar subindo e por isso que ele gera essas zonas de congestão, tá legal? Então congestionou, vai formar um suporte ou uma resistência. Porque o que acontece com o mercado quando você faz essa classificação? Eu duvido que vocês vão encontrar isso em qualquer conteúdo da vida de vocês. Olha como o mercado ele é muita questão de entendimento e psicologia também. Nessa região aqui, mas, cara, né, o que você precisa entender? Que no mercado você pode comprar e depois você vai ter que vender para você realizar o seu lucro, ou você pode vender e depois comprar. Por exemplo, né, imagina você que está lá na internet vendendo um produto que você não tem. Primeiro você vende e depois você compra, porque você não vai comprar com medo de ficar com aquilo estocado, certo? Então você vendeu para depois você comprou. A ordem dos fatores não altera o resultado. No mercado financeiro você pode fazer a mesma coisa. Você pode vender uma coisa que você não tem, esperar ele desvalorizar para você comprar mais barato e ganhar o lucro disso. Se você pagar mais caro, você vai ter prejuízo. Tá? Então ou você compra, valoriza e vende, ou você vende, desvaloriza e compra. A ordem dos fatores não altera o resultado. Combinado? Dito isso do ponto de vista psicológico, o que acontece nessas duas regiões extremas aqui? Quando o preço chega nesse nível de preço, você tem duas forças. Vocês já pararam para pensar nisso? Quais são as duas forças? O comprador mais quem está vendido. Quem vendeu aqui em cima e viu que o preço desvalorizou até esse nível de baixo, ele vai comprar para ele zerar a posição dele, para ele ficar net zero, para ele botar o dinheiro no bolso. Quem está fora do mercado e está vendo que o preço está bom para comprar e quer ganhar com a valorização, vai começar a comprar. Então, nesses níveis de preço, você vai ter o comprador e o vendido atuando. São duas forças. Por isso que os níveis de preço estabilizam, quando essas duas forças passam a atuar juntas. Aqui em cima, a mesma coisa. Você vai ter muito bem definido o vendedor, que quer apostar na desvalorização, né, mas a pessoa que estava comprada. Porque ele comprou, valorizou, ele quer vender. Então quando encontrar os dois aqui, esses dois vão empurrar o preço para baixo. E é aqui que gera o máximo da oportunidade. E quando a gente fala em mercado, o que a gente tem que entender é que roda no movimento pendular. O que é um movimento pendular? É um movimento cíclico. Igual você e seu humor. Seu humor também é pendular. Não vem falar que não é. Tem dia que você está mais feliz, menos feliz, bem menos feliz, e depois você vai ficando feliz de novo. Não é assim que funciona a sua vida? Daí você ficou muito feliz. Aí você vai ficando menos feliz, e aí isso volta. Os preços dos ativos, a vida acontece exatamente
desse jeito. Então, você vai traçar suportes e resistências para você identificar as melhores oportunidades com base no que está rolando no mercado. Vamos ver isso na prática como funcionaria? Vamos lá. Quando a gente vai montar uma análise do que vai acontecer com o dólar, né, do porquê a gente vai comprar e o porquê a gente vai vender. Vamos dar um zoom menos aqui. Vou aqui colocar, né, já está no gráfico diário. Né, e aqui, ó, o que a gente enxerga? A gente está olhando aqui desde janeiro de 2021. Então, o que a gente vê aqui com o dólar? Que ele está negociando nesse range de 5,20 a 6,50. Então, o que é esse range de 5,20 a 6,50? Né? A gente acabou de traçar aqui o range. A gente está vendo aqui que o dólar é uma boa oportunidade de compra toda vez que está chegando nesse nível de preço, e ele está chegando aqui agora, né? Ó, tá vindo aí, nesse é uma boa oportunidade de compra, e que aqui em cima, quando ele está lá no 6,50, é uma boa oportunidade de venda. Então, quando ele está nesse preço mais alto, o seu viés é trabalhar vendido. Quando ele está nesse viés aqui, você vai trabalhar mais comprado. Então, quando você for traçar os seus suportes e resistências, que são os pontos intermediários que estão aqui, você já vai ter um viés de como você vai trabalhar. Né? Então, aqui a gente traçou o range, né, que é o principal suporte, a principal resistência. Agora você vai traçar os suportes e resistências intermediários, né, do ativo. E como que você traça esses suportes e resistências intermediários? É o que eu estou fazendo aqui. Será que vocês têm alguma ideia? É como? Você vai ligar, olha como o negócio é simples, as regiões de congestão. A ligação de um suporte e resistência e a força que ele possui, né, tá ligado a essas zonas de congestão que ele tem, né, de lateralidade. Isso é com que você pode olhar e identificar o viés daquele determinado ativo. Então o ativo atingiu esse preço máximo aqui. Puta, vou operar vendido. Qual é o nível de você operar vendido bom, que pode te trazer uma certa tranquilidade? Até chegar mais ou menos no meio campo. Que é essa região aqui. A partir daqui acaba ficando perigoso. Né? Então acho que agora já deu para você ter uma palhinha e entender. O que é um suporte e resistência? O que são candles? E por que tudo isso daqui é importante? Para você fazer uma análise e tomar uma decisão do porquê comprar e porquê vender. Essa é a decisão que realmente faz diferença, né, para você entender o contexto de mercado. Tá legal? Então, aula prática aqui, uma palhinha para vocês de unindo um pouco de técnica e operação prática, mas depois a gente tem muito mais. Operando na prática e tendo resultados na prática para que você aprenda mais sobre o mercado e o quão fácil você viu aqui que é implementar tudo isso. Bom, e por que agora é a melhor oportunidade de você começar no mercado financeiro? Alguns pontos que são importantes aqui. Primeiro ponto, mais de 30 bilhões movimentados por dia só em dólar. O ecossistema total da Bolsa de Valores está negociando mais de 200 bilhões de reais por dia. 200 bilhões de reais por dia. Em dólar, juros futuros, criptoativos, tudo que você possa imaginar. Imagina você negociar, ver 200 bilhões de reais por dia passando na sua frente e o que você tem que fazer é tirar um pedacinho disso daqui, tirar um percentualzinho disso daqui. É isso que você tem que fazer. Hoje, são 5 milhões de pessoas que investem na Bolsa de Valores. Era 500 mil pessoas só em 2019. Isso significa o quê? Kim, que já tem bastante gente fazendo day trade. Imagina que na oportunidade, galera. Todas essas pessoas precisam de quem? De um especialista. Todas essas pessoas precisam de assessores para investir melhor o capital delas. O que eu tô falando aqui para vocês é que esse mercado tá se expandindo e tá faltando profissional, porque tem muita gente querendo investir. Tem muita gente que quer deixar na mão de outras pessoas. Então olha o tamanho da oportunidade que você tem aqui, meu filho. Crescimento de mais de 900% em 5 anos. Milhares de vagas que foram abertas e não estão sendo preenchidas para trabalhar nessa carreira. Então, as gestoras, as corretoras, os bancos, os family offices, as mesas proprietárias, as empresas de tecnologia que atuam no mercado financeiro, todo mundo está precisando contratar profissional. E não tem. E esse cara ganha de 15 a 25 mil reais, que é o salário hoje, teto, 25 mil, mais bônus de um gestor de uma mesa proprietária igual da Atom, que recebe 25 mil reais, mais bônus por gerenciar os traders. Já pensou ter um salário desse? E faltam profissionais. Você precisa de vários gestores, vários gerentes, né? Então é um mercado que cresce mais do que forma profissionais. Essa é a oportunidade. Um mercado que cresce mais do que forma profissionais. E não tá tendo profissional. Não tem. Ninguém montou o que nós montamos pensando no futuro. Pensa, quando eu comecei esse negócio lá em 2005, lá atrás, eu investi nessa minha carreira executiva, eu investi nessas oportunidades e hoje eu sou um profissional altamente valorizado. Se eu quisesse hoje trabalhar na minha carreira executiva, meu salário seria pelo menos 200 mil mês mais bônus, por todo o conhecimento que eu tenho. E eu posso falar para vocês tranquilamente, como presidente de uma companhia aberta, vocês podem imaginar um pouquinho mais do quanto eu posso ganhar.
Então olha o tamanho da oportunidade para você que está começando e para onde você pode chegar também. Né? Porque não tem esse profissional. Nós estamos criando esse profissional agora. E é por isso que é a maior oportunidade que você tem para se desenvolver. Já se imaginou nisso? Você consegue imaginar o tamanho disso? Bom, o mercado está gritando por esses profissionais qualificados, né? Então tá faltando gente, né? Setor financeiro enfrenta escassez, né? Com salários de até R$96 mil, né? Então aqui mostra uma reportagem de grandes sites importantes falando sobre a falta desse profissional. É você investir no seu futuro, investir em algo que realmente pode te colocar em outro patamar de vida, em termos financeiros e em termos de liberdade. Aqui mostra o tamanho de crescimento do mercado, né? Os números de investidores na B3 crescem. 34% em renda fixa e 23% em renda variável em 12 meses. Ou seja, é um mercado que está crescendo, é um mercado que está tendo cada vez mais gente, que está ficando cada vez mais democrático, que está se popularizando cada vez mais, dando mais acesso a mais gente. E você pode ser uma pessoa que vai seguir a manada ou uma pessoa que vai se especializar e gerir a manada. Você já parou para pensar nisso? O tamanho da oportunidade que está disponível para você e que só depende de você, né? Os salários, né, que vão de 9 mil a 72 mil reais. Olha o tamanho disso, olha o tamanho das oportunidades. Bom, o que separa, né, você, hoje, né, uma pessoa sem conhecimento ou um trader comum, dessas grandes oportunidades? É o que separa as pessoas que só ficam em day trade. Ah, eu entrei porque eu queria só fazer day trade. Cara, é importante você pensar nisso? Mas você tem que pensar na construção de longo prazo e como esses outros conhecimentos também vão te ajudar no trading. Você não pode ficar restrito a ficar preso a só day trade, né? Mentalidade de apostador. Ninguém quer contratar um executivo que é um apostador, que é um cara que corre riscos desmedidos, sem qualquer tipo de processo, né? Sem método estruturado e opera capital próprio e quebra. Por quê? Com pouco dinheiro não dá para ganhar muito dinheiro. Não existe fórmula mágica, meu filho. Assim, tudo que você vai estar aprendendo aqui, você pode aplicar com o seu próprio capital, mas não tem milagre. Você não vai transformar R$100 em R$1 milhão. Não vai, não tem como, tá legal? O que é um especialista em trading? É uma pessoa que é o cara que entende, tem profundidade, tem um certificado registrado pelo MEC desse mercado, né? Ele domina o ecossistema completamente, tem uma mentalidade profissional, domina e lê o mercado como um especialista. Inclusive, né, na aula 3, eu vou revelar para vocês, né, 2 das principais estratégias que os traders da Atom utilizam para ganhar dinheiro. Então na aula 3, ó, outro importante aqui, galera, vou deixar aqui, ó, bem grandão. Não pode perder a aula 3, hein? A aula 3 vai ser um monstro, né? E possibilidade de acessar até R$1 milhão do capital da Atom. Então um especialista em trading, ele está preparado para ele ter uma carreira com uma renda fixa como executivo, mas a renda variável como um trader de alta performance trabalhando numa mesa proprietária, numa gestora, ou num banco de investimento ou qualquer coisa desse tipo. Hoje eu e minha esposa temos tranquilidade de estar dentro de casa, mesmo eu tendo sido demitido. Ontem mesmo eu fiz uma boleta de R$967, onde eu estou tendo renda maior do que onde eu trabalhava. Então, seguindo a metodologia, estudando, fazendo o seu planejamento, a Atom me proporcionou essa oportunidade de virar a chave da minha vida e começar a ganhar dinheiro. Vamos lá, resumão. Tá vivo até aqui? Respira, calma. É só a aula 1, tem muito mais ainda, meu filho. Ó, o que a gente aprendeu hoje? Primeiro, o que é um ecossistema de trading, né, que não é só day trade, você entendeu as outras possibilidades. As múltiplas carreiras que você pode ter, 6 oportunidades reais que você já pode estar inserido nesse momento, e um momento único de mercado que mais cresce. Você viu tudo isso hoje, mas como colocar uma ordem de compra e venda, o que são os gráficos do ponto de vista prático. Ou seja, já é um negócio que você está começando a ficar mais familiarizado. O negócio está começando a ficar mais legal aí para vocês. Então esse é um ponto importante aí para vocês. E na próxima aula, especialista em trading, olha o que você vai aprender. Você está preparado? Comenta aqui para mim. Você que falou comigo o tempo inteiro durante toda essa aula, né, nos comentários. Escreve aqui, você está preparado para a próxima aula? Você tem noção do que vai acontecer na próxima aula, depois de tudo que você viu aqui? Porque o que você viu hoje foi top, acho que foi bem legal. Modéstia à parte, acho que foi bem legal. Agora imagina o que você vai aprender na 2. Você tem noção? Ó, vai estar aparecendo aqui o horário e a data da aula 2, que vai estar disponível para você assistir, e você não pode perder por nada. Isso daqui é aqueles episódios que você segue assim de uma maneira mais frenética do que série, porque isso aqui é legal pra caramba, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Então presta atenção na aula 2. Vou pedir aqui pro pessoal colocar um teaser para você já ir matando um pouquinho da curiosidade do que vai vir e do que te espera. Se prepara, que a aula de hoje vai ser algo monumental, vai ser algo que você vai ver que vai realmente mudar muito a sua vida. Traders ganham, né, de 8 a 50 mil reais trabalhando 1 a 2 horas por dia. Qual caminho você deve escolher baseado no seu perfil, né? Então, um pouquinho, eu quero seguir uma carreira executiva, eu quero seguir uma carreira de trading, eu quero seguir as 2 carreiras, tá? Dá, e tem muita gente que faz isso, muitos profissionais que fazem isso. Então, lá, o que interessa é de você entender o fundamento da companhia.
né? Aqui você tem o primeiro indicador, que é o PL. O que é o PL? Que é o preço da ação, né, dividido pelo lucro. Eu vou mostrar aqui para vocês essa rotina passo a passo para que vocês tenham um amplo conhecimento dela. Posso somar os dois? Posso. O que une os dois? Vocês já lembram? Análise. Aprender a fazer aquela análise naquele contexto com profundidade vai te dar o viés, o cenário e a visão para você se desenvolver fortemente. Vou mostrar aqui para vocês tudo que realmente vai mudar a vida de vocês. Eu vou apresentá-las no mínimo detalhe e como você já vai começar a traçar os seus primeiros passos, os seus planos para essa super conquista. Tá preparado? Bom, e pra gente fechar aqui, galera, comenta. Eu quero atuar no mercado financeiro. Pra gente fechar aqui com chave de ouro. Eu sei que você já comentou bastante coisa. Mas lembra que eu falei que a palavra tem poder? Que quando você deseja coisas boas, que quando você escuta coisas boas sobre você, né, e o que você precisa entender agora é: você é uma pessoa que quer realmente mudar de vida. Você é uma pessoa que está procurando um caminho para transição de carreira ou para começar uma nova carreira. Você é uma pessoa que quer algo mais, que quer liberdade, que quer algo que possa transformar a sua vida financeira. E eu tenho certeza disso porque você está aqui, porque você assistiu essa aula inteirinha, porque você anotou as palavras-chave que eu venho falando aqui para você. Então eu tenho certeza que você é essa pessoa. E se você é essa pessoa, tem que sair da sua boca e comentar aqui embaixo. Então comenta: eu quero atuar no mercado financeiro. E fala. Eu sei que é estranho você falar para um computador, falar olhando para uma tela, né, ou para o celular, por onde você estiver assistindo. Mas o que você precisa entender agora é que você precisa falar. Precisa sair da sua boca. Fala comigo: eu quero atuar no mercado financeiro. E comenta aqui no vídeo. É importante porque isso é um marco histórico da sua virada de vida, tá legal? E ativa as notificações ali do WhatsApp, do nosso grupo, para que você esteja por dentro de todas as nossas aulas, para que você possa assisti-las, para que você possa recebê-las e ter a certeza que você não vai perder nada. Eu sei que depois de ter assistido essa aula, sua mente vai estar só explodindo e você com certeza não vai querer perder essa aula, que é uma grande oportunidade na sua vida, tá legal? Então ativa as notificações e vamos embora nessa super pré-especialização que a gente tá fazendo aqui, que você tá conhecendo todas as opcionalidades que você vai ter. Beleza? Te vejo na aula 2.